Olá, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva, que os bons espíritos de luz nos auxiliem neste trabalho. Sou Zélia Lima e hoje nós vamos conversar sobre o tema a influência dos espíritos em nossa vida, sobre os nossos pensamentos e atos. Os espíritos influenciam nossa vida muito mais do que imaginamos. Se existe essa interação é porque há uma afinidade entre nós e eles, por falta de conhecimento e espiritualidade. A falta de conhecimento no ciclo das reencarnações promove a perturbação dos espíritos e os leva a conduzir a vida de uma pessoa, porque eles alimentam os seus próprios interesses. Todos nós somos espíritos. Os espíritos bons se aproximam de nós para nos beneficiar. Os maus espíritos para se vingar e prejudicar. Essa influência vem através do pensamento. Os espíritos são como onda de rádio. Sintonizam e entram na nossa faixa mental. A partir daí, então, trava-se um processo de sintonia e de uma interferência no nosso psiquismo. É por isso que muitas ideias nos são sugeridas e nós somos incentivados a executar essa ideia ou não, depende exclusivamente de nós. A influência acontece porque os espíritos nos influenciam conforme o nosso sentimento. Sentimento de amor, sentimento de ódio, sentimento de vingança, ciúmes. Quando nós muitas vezes somos falsos, tipo Judas, a ponte que os espíritos têm conosco para acessar os nossos sentimentos é o pensamento, isto é, o que sentimos é o que expressamos. O nosso corpo reage às manifestações do nosso espírito. Se nós estamos felizes, nós sorrimos com os olhos. A alegria que temos interiormente transcende. Então é por isso que nós dizemos, o corpo fala. Se nós nos reportarmos na história, nós iremos trazer para a nossa tela mental muitas imagens de homens do bem que sorriam através do corpo. Eles expressavam alegria. Vou citar um deles, Jesus Cristo, Chico Xavier e tantos outros homens do bem que expressavam a grandeza de seu espírito. Pensamentos bons irão nos ligar com bons espíritos. Pensamentos maus nos ligam aos maus espíritos. Nós nos deparamos com situações em que muitas vezes as pessoas mudam de ideia de uma hora para outra. Existe uma música que eu acho muito linda, que diz assim, pelos caminhos do mundo existe o mal e o bem. Ajude sempre quem possa, não saiba como e a quem. Então, o mal existe, o bem existe, depende exclusivamente de nós sintonizar o bem ou o mal. E tem uma outra canção que nos diz assim, espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumento da paz do nosso Senhor Jesus, que nos ajudem a trilharmos o bom caminho. Então vejam quanta sabedoria este artista teve. Ele foi induzido pelo plano superior, pelos espíritos amigos, pelos bons espíritos, a transmitir esta mensagem. Se esse artista teve essa inspiração e outro não, é porque ele estava com um pensamento elevado. Porque a inspiração nada mais é que um pensamento elevado, pensamento voltado para o bem.
Será que uma mesma ideia nasce em vários lugares ao mesmo tempo? Será? Sim, em cada pensamento há uma conexão, uma rede universal em sintonia. Essa conexão acontece de espírito encarnado para espírito encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Então, há essa rede universal que não para nunca. Quando nós dormimos, nós encontramos com os espíritos afins. Então, não para nunca. Essa rede está sempre em sintonia. Quando estamos prestes a adormecer, nós devemos orar e pedir auxílio aos bons espíritos que nos conduzam pelo caminho do bem durante o descanso do nosso corpo. Nós nos ligamos com as pessoas através dos pensamentos. Então, a convivência é sempre recíproca. Tanto recebemos influência dos espíritos, como também os influenciamos. Essa rede de sintonia é que move o plano material e o plano espiritual. E essa rede, como falamos antes, circula no universo. Tem uma passagem do Evangelho, Jesus nos alerta. Isso aconteceu quando Jesus estava junto com seus discípulos, durante a sua agonia no Monte das Oliveiras. Então, aquele período em que Jesus estava sendo perseguido e ele estava no Monte das Oliveiras e se afastou um pouco dos discípulos, e eles prometeram que iam vigiar, mas eis que aconteceu que esses 3 discípulos que disseram que iam vigiar acabaram dormindo, foram vencidos pelo sono. E Jesus, vendo isso, disse a eles: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Esta passagem está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Algo que nós gostaríamos também de colocar em pauta, que para nos influenciar, o espírito não entra no nosso corpo como muitas criaturas tentam admitir. Isso não acontece, jamais. O que acontece é um processo imaterial. O espírito pode estar próximo ou distante. Jamais nós deixaremos o corpo, quando encarnado, para um outro espírito entrar. Nós só deixaremos o corpo quando nós desencarnarmos. No momento em que sintonizamos os espíritos, eles interferem no nosso psiquismo. Eles não precisam estar ao nosso lado e nem entrar no nosso corpo para nos influenciar. Todas as escolhas que fazemos são nossas, e os espíritos se conectam conosco num processo de sintonia de pensamentos. Pensamentos de ódio, ira, pode gerar outros pensamentos de ódio, de ira, de rancor, de inveja e assim por diante. Assim como o amor atrai espíritos que estão na faixa amorosa. São espíritos iluminados, espíritos voltados para o bem. O nosso pensamento é uma indução mental. Podemos induzir no espírito o que nós pensamos. Muitas vezes sofremos influenciações benéficas através de parentes e amigos que estão no plano espiritual. Nós, encarnados, podemos influenciar os espíritos que estão no plano espiritual. Todas as vezes que nós nos fixamos neles, o atraímos. Nós sentimos esse apego, e esse apego gera prisão para o espírito e os perturba. Não deixamos um filho, um pai, uma mãe seguir adiante. Através do nosso apelo e da nossa evocação, seguramos esse ente querido que muitas vezes não tem evolução espiritual para se desprender de nós. Nem percebem que estão desencarnados e ficam amarrados na problemática existencial. Quando oramos, pedimos para que os bons espíritos nos influenciem e nos amparem.
A influência dos espíritos superiores sobre o espírito encarnado o fortalece e liberta. Muitas vezes nós nos equivocamos quando pensamos que uma pessoa que ora, que é uma pessoa do bem, está isenta das dificuldades. Emmanuel diz que a oração não evita o buraco do caminho e não evita o caminho e as provas que escolhemos. Aquilo que nós temos que passar, nós iremos passar, porque a oração nos ilumina e nos faz enxergar o que podemos amenizar através dos nossos esforços. Nós, espíritos encarnados, podemos acionar outro espírito encarnado à distância? Podemos sim. Isso ocorre quando ligamos para esse alguém e esse alguém diz assim: nossa, que coincidência! Eu estava pensando em ti. Nós sabemos, irmãos, que não é coincidência, é a rede de sintonia do psiquismo mental, porque o pensamento é uma rede. É por isso que nós temos que tomar este cuidado para o que cultivamos em nossas mentes. Quando nós fazemos prece para alguém, essa prece vai influenciar esse alguém através do magnetismo. Então, quando oramos para os presidiários, para os doentes, para aqueles que nos odeiam, para os desencarnados, a prece de coração vai influenciar esse espírito encarnado ou desencarnado através do magnetismo. Porque o pensamento é uma ação poderosa. Quando pensamos em alguém que amamos, emitimos vibrações de amor, porque estamos interligados uns com os outros. Será que existe feitiço? Através da oração, podemos nos proteger de todas as influências negativas, porque a oração, a prece, como quer que nós o chamemos, cria um círculo de luz que impedem que as influenciações negativas nos atinjam. O feitiço existe sim. As influências negativas que uma pessoa esteja sofrendo por um espírito obsessor, na verdade, nada mais é que o trabalho que esse espírito está desenvolvendo para essa pessoa que o contratou. As pessoas voltadas ao mal manipulam os espíritos e se ajustam em suas intenções. Essas pessoas fazem oferendas e comandos psicológicos espirituais para que os espíritos façam isso ou aquilo. Essas pessoas que mexem com as energias maléficas vão atrair espíritos voltados a prejudicar e a fazer o mal. Quem atua no mal é somente espíritos atrasados. Isso acontece no nosso mundo. É o pensamento negativo com uma carga muito intensa. Se nós observarmos a transição que o planeta está sofrendo, nós temos que elevar as nossas vibrações de amor para com os governantes, para que as pessoas recebam essas vibrações de luz e de amor, que abram seu coração e se voltem somente para o bem, que não atendam os comandos dos espíritos maus. Tomemos o cuidado com o nosso pensamento negativo. A pessoa que está com pensamento negativo e voltada para uma vida desregrada e cheia de vícios, está vulnerável aos espíritos inferiores. Quando a pessoa está triste e deprimida e não sintoniza com as vibrações inferiores do mal, ela não merece ser vítima. Os bons espíritos irão impedir que essa pessoa que esteja fragilizada, deprimida, seja atacada pelas forças das sombras, porque essa pessoa não tem um coração mau, ela não deseja mal para ninguém, somente ela está deprimida.
Então, há uma proteção dos espíritos superiores que impedem a ação dos espíritos voltados ao mal. Então, essa pessoa vai ficar protegida até ela sair desse estado de fragilidade. Pensamentos e contatos com os espíritos temos sempre. A doutrina espírita nos ensina como melhorar a qualidade de nossos pensamentos e atitudes. A ação no bem é o caminho que devemos seguir. Praticar o autoconhecimento, verificar quais são as nossas produções mentais, nos esclarecendo através do estudo, das palestras, recebendo as energias salutares, tomando a água santificada e a segurança da nossa espiritualização. Deixar de ser influenciados pelas energias negativas depende de cada um de nós. É um processo de evolução que nós devemos exercitar dia a dia através dos pensamentos elevados e da oração. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.